Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o nosso tema da aula de hoje é Problemas Ambientais Contemporâneos, lixo, aula 2. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da poluição da água. De onde vem a água que a gente consome? Como funciona a coleta do esgoto em relação à utilização dessa água? Qual é a diferença entre o esgoto doméstico e esgoto industrial? Como se dá o tratamento e estabelecimento da qualidade e distribuição da água? Olha só, vamos observar essa imagem. Ela representa, na verdade, um rio que se passa no meio de uma comunidade, né? O que será que a gente consegue enxergar aí? Existe poluição? Qual é a composição do esgoto? Será que existe um esgoto, uma rede de esgoto nessa comunidade? O que acontece com o rio ao receber todo o esgoto dessa população que mora à beira? Porque, na verdade, na beira de um rio, nós temos que ter árvores, né? Na verdade, nós não temos aí árvores, temos moradias. Será que a água desse rio tem oxigênio? Será que existem peixes nesse rio? Existem outros seres vivos, como aves que se alimentam de peixes? A poluição e sua interferência nas comunidades biológicas. Tem uma imagem também aí, ela é uma imagem que representa uma atividade preocupante em nosso país, que é a mineração, né? Então, olha só, a mineração é uma atividade largamente utilizada em todo o mundo, porém gera grandes impactos ambientais, principalmente no solo e na água. Para que haja extração dos minérios, são utilizados elementos químicos, dentre eles o mercúrio, que é tóxico, além de se manter fixo em tecidos biológicos. Ou seja, né, para que eles extraiam os minérios da terra, eles utilizam de substâncias tóxicas como o mercúrio, né? Esse mercúrio ele fica na água, no córrego, né? Ele corre para os córregos e cai nos rios e acabam então contaminando os seres vivos que lá habitam, né? E aí eu coloquei aqui uma imagem, né, do caderno de vocês também, que fala um pouquinho dessa questão da cadeia alimentar, né, para a gente relembrar que o sol, através, né, da fotossíntese, as plantas elas produzem seu alimento, e aí vem o consumidor primário se alimenta dessa energia, né, do produtor, depois o consumidor secundário, consumidor terciário. Nós podemos também representar uma teia, né, alimentar aí. Tudo isso para a gente entender melhor esse próximo conceito que nós vamos falar, tá? Que é o conceito da bioacumulação. Mas antes vamos falar um pouquinho da mineração ainda, né? Quais são os impactos da mineração para o solo? Como os seres envolvidos em uma cadeia alimentar podem ser afetados pela ação da mineradora, né? Aí sim a gente trabalha com essa questão da bioacumulação. O que é bioacumulação? É um processo caracterizado pela absorção de elementos químicos tóxicos, né, por organismos. Pode ocorrer de forma direta, via meio ambiente, água, solo, ar ou resíduos, ou de forma indireta pela ingestão de alimentos, né? Então, aqui ao lado tem a imagem que mostra para a gente como isso pode acontecer numa mineradora, por exemplo, né? O mercúrio, então, ele segue pelo córrego ali, cai até um rio, entra, né, fica na água do rio e as plantas, né,
as algas se alimentam, né, que estão ali, elas vão ser contaminadas, né, e aí vem, então, toda a cadeia alimentar, através dos zooplânctons que se alimentam dessas primeiras algas, os peixes menores que se alimentam desses zooplânctons que estão contaminados, né, se contaminam também, aí vem os peixes maiores, se contaminam, que comem, principalmente os carnívoros que se alimentam dos peixes pequenos, se contaminam, até nós humanos, né, ao pescar aí o peixe contaminado, esse mercúrio ele chega até o nosso corpo. Então, é assim que acontece a contaminação, né, através da cadeia alimentar, ou seja, a bioacumulação, no caso de elementos tóxicos. Tudo isso que nós falamos agora, e nas aulas passadas, vem sendo discutido aí desde 1970, através de conferências ambientais. Né, que são conferências ambientais? São reuniões que são feitas e que envolvem aí a maioria dos países, onde eles chegam a protocolos, a construir determinadas ações a longo prazo, médio prazo, né, ou a curto prazo, em prol do meio ambiente. Né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessas conferências. Então, já falei um pouquinho sobre elas, o propósito delas também. Então, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo, foi a primeira grande reunião de chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas, a ONU, para tratar das questões relacionadas à degradação do meio ambiente, realizada entre os dias 5 a 16 de junho de 1972, na capital da Suécia, Estocolmo. Então, nós temos uma foto dessa convenção, dessa conferência. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92, Cúpula da Terra, Cimeira do Verão, Conferência do Rio de Janeiro e Rio 92, foi uma conferência de chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas e realizada de 3 a 14 de junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Seu objetivo foi debater os problemas ambientais mundiais. A Rio+10, ou Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, foi um fórum de discussão das Nações Unidas realizado entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro de 2002, em Joanesburgo, na África do Sul. Teve como objetivo principal discutir soluções já propostas na Agenda 21 primordial, que aconteceu na Rio 92, para que pudesse ser aplicada de forma coerente, não só pelo governo, mas também pelos cidadãos, realizando uma Agenda 21 local e implementando o que fora discutido em 1992. Foi um encontro de alto nível, reunindo líderes mundiais, cidadãos engajados, agências das Nações Unidas, instituições financeiras, multilaterais e outros importantes atores, para avaliar a mudança global desde a histórica Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento de 1992, também conhecida como a Cúpula da Terra ou Rio 92. É o símbolo, então, do Rio+10. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida também como Rio+20, foi uma conferência realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade brasileira do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. A Rio+20 contou com a participação de chefes de estados e de governo de 188 nações, das quais 185 dentre os 193 países membros da ONU, além de representantes do Vaticano, da Palestina e da Comunidade Europeia, que reiteraram seus compromissos com a sustentabilidade do desenvolvimento, sobretudo no que concerne ao modo como estão sendo usados os recursos naturais no planeta.
Agenda 2030. Foi um plano de ação, então, para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementarão este plano. Foi decidido a libertação da raça humana, da tirania da pobreza e da penúria, e a curar e proteger o nosso planeta. Estamos determinados, como diz a carta aqui, a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Comprometendo-se, então, que ninguém seja deixado para trás, nenhum país seja deixado para trás. Foi aí que foram, então, criados os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que foram anunciadas, nessa agenda, que demonstram a escala e a ambição dessa nova agenda universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que esses não conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis e equilibram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: economia, social e ambiental. Então, aqui estão os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que nessa agenda aí foram discutidos, Primeiro, erradicação da pobreza. Segundo, fome, miséria e agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, educação de qualidade. Quinto, igualdade de gênero. Sexto, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades, comunidades sustentáveis. 12, consumo, produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, parcerias, meios de implementação. O Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução de emissão dos gases que produzem o efeito estufa, que são a causa do atual aquecimento global. O acordo é consequência de uma série de eventos iniciada com a Toronto Conference on the Changes Atmosphere, Canadá, em outubro de 1988, e que culminou com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. Tem mais informações sobre o Protocolo de Kyoto, mas, em suma, a função, o objetivo desse movimento, então, é lidar com as questões da produção dos gases tóxicos aí à nossa atmosfera, tá? A redução dessas emissões deverá aparecer em várias atividades econômicas. O protocolo estimula os países a cooperar entre si através de algumas ações básicas: reformar os setores de energia e transportes, promover o uso de fontes energéticas renováveis, eliminar mecanismos financeiros de mercado inapropriados aos fins de convenção, limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e nos sistemas energéticos, proteger florestas e outros sumidouros de carbono. O Acordo de Paris, COP21. O Acordo de Paris é um tratado no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que rege medidas de redução de emissão de gases estufa a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global, parecido com o Protocolo de Kyoto, abaixo de 2 graus, preferencialmente 1,5 graus, e reforçar a capacidade dos países de responder ao desafio no contexto de desenvolvimento sustentável. O acordo foi negociado em Paris durante a COP21 e aprovado em 12 de dezembro de 2015.
Vou voltar um pouquinho, antes da gente terminar. O que fica para nós dessa aula, então? Né? Vou deixar aqui nos objetos, nos 17 objetos, mas o que fica, então, dessa questão das convenções, né, de todo o lixo que nós vimos hoje, até mesmo na nossa cidade, né? Cada bairro que a gente passa, a gente vê que tem um cantinho onde é jogado vários lixos, são desprezados, né? As pessoas parecem que não têm consciência. Mas, olhando esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, será que todos nós temos direito a eles? É isso que nós precisamos pensar. E o que fica nessa aula é essa questão, né? O que eu posso colaborar enquanto cidadão, enquanto cidadã, para que o meio ambiente ele melhore a cada dia, né? Para que não se tenha aí prejuízos, para que a gente possa conservar mais, né? E não prejudicar menos e conservar mais, ok? Agora sim, a gente, né, com isso a gente pode viver a nossa melhor vida. Isso que importa, né? Fazendo a nossa parte. Agora, então, eu vou mostrar para vocês a atividade da semana, tá? Lá na nossa sala de aula. Então, terceiro bimestre, né? Atividade 1. Então, qual é a atividade de vocês? É uma ação cidadã para elaborar é uma ação cidadã, na verdade, né? Para elaborar uma ação cidadã, a partir dos conhecimentos adquiridos, né, o que nós conversamos na aula de hoje, a proposta é que você escreva uma carta apontando os problemas que mais impactam o meio ambiente, lembrando que estamos nos referindo aos fatores bióticos e abióticos, em sua região. Direcione a carta ao órgão ou à pessoa responsável para resolver o problema na sua cidade ou região. Pode ser o prefeito ou o secretário do meio ambiente, né, no caso. Proponha melhorias e elenque quem são os responsáveis por cada ação. Por exemplo, traga à tona a questão da responsabilidade individual, coletiva, do poder público e privado. Ressalte a importância das atitudes sustentáveis, faça a divulgação no final desse trabalho. Escreva sua carta no caderno, tire uma foto e envie ela por aqui para mim, tá bom? Quem tiver dúvida, estou à disposição aqui no sala de aula ou no WhatsApp. Mas, resumindo, vocês deverão escrever uma carta, né? O que é uma carta? Qual é a estrutura de uma carta? Tem que ter uma carta, né? Pesquisem isso, né? E dentro da proposta também vocês podem pesquisar, fora tudo isso que nós discutimos na aula de hoje, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.